Bem-vindo à terceira parte do nosso projeto Odontolife. Nesta aula, nós vamos falar exclusivamente de gestão financeira, do controle financeiro, como você conseguiria, na sua clínica, ter um projeto de ganhos futuros, saber exatamente quanto vai entrar financeiramente para você nos próximos 1, 2, 3, até 6 meses você consegue fazer uma projeção muito boa. Então, se você realmente valoriza esse tipo de conhecimento, você fica comigo pelos próximos minutos, que eu vou comentar muito sobre como eu fiz na minha clínica e como os trabalhos científicos, o marketing aplicado na odontologia pode fazer com que você também consiga esses resultados que eu consegui na minha clínica. Ao longo desses dias que eu soltei esse projeto Odontolife, eu tenho recebido muitos e-mails. E provavelmente eu vou receber mais e-mails ainda, porque algumas pessoas veem essa aula que você está assistindo agora em tempos diferentes. Às vezes você mesmo pode ver 2 vezes ou mais, ou indicar para um amigo. E muito bem, se você fizer isso, vai ser muito bom para todo mundo. Mas talvez eu demore um pouquinho mais do que o normal para responder os seus e-mails. A maioria das pessoas está me perguntando sobre curso. Bom, eu tenho curso, mas eu não vou falar sobre o meu curso Gestão Total nesta aula, nem como também não falei nas outras aulas. Nós vamos falar sobre Odontolife. Nós vamos falar hoje sobre aspecto financeiro. Mas como a gente tem essa oportunidade de falar com várias pessoas ao mesmo tempo, eu deixei aqui essa mensagem para que você que me mandou um e-mail, e talvez eu ainda não tenha tido tempo de responder, ou você que ainda vai me mandar um e-mail, eu vou responder todo mundo, mas talvez eu demore pouco mais de que algumas horas, porque normalmente eu respondo muito rápido, mas está tendo um volume um pouco mais elevado e não dá para gerenciar e responder todo mundo ao mesmo tempo. Afinal de contas, eu também sou dentista, eu também atendo na minha clínica, então eu tenho horários especificamente programados para receber os e-mails, para responder os e-mails, que foi o que a gente tratou na segunda aula desse curso. Eu falei justamente sobre o controle de tempo, como que é possível nós controlarmos o nosso tempo, equilibrar vida profissional e vida pessoal. Bom, eu aplico muito isso na minha vida e, obviamente, eu separo horários. Mas vamos falar de projeto financeiro, que é o objetivo da nossa aula. Você já imaginou, você tem na sua clínica um controle realmente eficaz de gastos financeiros e de entradas financeiras? É uma pergunta muito importante, porque se você ainda não tem, saiba que isso é extremamente importante. Na verdade, controlar as suas entradas e saídas financeiras é o grande diferencial que vai fazer você ter sustentabilidade financeira. Guarde bem o nome dessa palavra, sustentabilidade financeira, ou seja, os próximos meses, próximo ano, como é que vai ser? Por exemplo, agora a gente acabou de viver um período de eleição presidenciável e para 2015 nós teremos uma condição não muito boa, que é normal pós-eleição. Toda vez que você tem uma eleição presidencial, o outro ano é sempre um ano de ajuste, de gasto público, etc. Obviamente vai faltar dinheiro no mercado, mas não necessariamente isso vai te impactar negativamente. Nós tivemos uma grande crise econômica em 2009, você deve lembrar disso, que foi a quebra do banco lá, o Lehman Brothers, que teve uma queda brusca das ações norte-americanas. O mercado americano realmente impactou no mundo inteiro, porque afinal de contas os Estados Unidos é uma grande mola propulsora do mercado. Essa crise também chegou no Brasil. Mas estudos da Universidade de Harvard, que foram publicados em 2011 e alguns em 2013, mostraram uma relação muito interessante. Muitas empresas em 2009 e 2010 quebraram nos Estados Unidos em razão da crise, porque tiveram que fazer demissões, o consumo diminuiu bastante. Quem tem amigos nos Estados Unidos sabe que houve um grande desemprego nos Estados Unidos naqueles 2 anos e que impactou muito negativamente na economia. Então, muita empresa quebrou naqueles 2 anos, 2009 e 2010. Mas, por outro lado, outras empresas lucraram 30% mais. Não parece antagônico que, de um lado, eu tenho uma quebra de empresas e, de um outro lado, eu tive umas empresas que lucraram mais? Parece? Pois é, eu vou te explicar por que isso aconteceu. Cientificamente falando, todos nós temos processos cognitivos de decisão. Quando a gente tem épocas de crise financeira, crise econômica, crise de abastecimento, qualquer tipo de crise,
a gente vai nos lugares mais seguros. A gente se apoia naquilo que é mais seguro. Pensa você, um caso de uma crise, você vai ter que diminuir os seus gastos em alguma área específica da sua vida. Você vai ter que diminuir os seus gastos. E você tem uma marca A e uma marca B que você consumia. Qual das duas marcas você vai cortar da sua vida? Você tem a marca A e a marca B. Qual marca que você vai cortar? Normalmente, você vai cortar a marca menos confiável. Você vai ficar com a marca mais confiável. Por quê? Porque toda vez que você tem uma crise econômica, que há diminuição de dinheiro circulando, as pessoas recorrem às fontes seguras. Elas não podem errar. Elas estão conscientes de que não podem fazer escolhas ruins. Isso quer dizer que ela vai cortar o gasto mais arriscado. Então, se você tem uma clínica odontológica e está bem sedimentado no mercado, se você tem uma proposta de valor, se você tem um relacionamento com o cliente, que foi aquilo que eu tratei na segunda aula nossa aqui do Odontolife, eu falei muito sobre relacionamento com o cliente e como que isso aumenta as indicações, como que a gente faz aqui na clínica. Falei isso para você, se você não viu, volta na aula 2 e assista a aula 2 e eu falei como que isso aumenta as indicações. Então, esse nível de entrosamento com o cliente que você cria faz com que o seu cliente se sinta mais seguro na sua clínica do que em qualquer outra opção de clínica. Isso, em épocas de crise, é realmente decisivo, porque se você tem uma crise em previsão, você sabe que vai ter uma diminuição de dinheiro circulando e isso vai impactar todos os mercados, não só a odontologia, mas todos os mercados, supermercado, emprego, indústria, vai afetar todo mundo. Isso é um ciclo, vai ter o ciclo de baixa, depois vai ter um ciclo de alta, é normal, são ciclos econômicos, então vai passar, é uma crise, vai vir, vai embora e vai voltar as coisas ao normal. Mas na época de crise, será que você conseguiria aumentar os seus ganhos financeiros? Sim, você consegue fazer isso. Como que você faz isso? Bom, primeira coisa, você tem que ter um relacionamento bom com seu cliente. Segunda coisa, você tem que ter um controle de gastos efetivo. Controle de gastos efetivo é saber exatamente a sua previsão financeira futura, é saber aonde você está investindo e por que você está investindo e saber também quais são as suas fontes que você pode contar em caso de necessidade, reserva, etc. Então vamos dar um exemplo para vocês. Na minha clínica, por exemplo, nós temos atendimentos na área de implantes. Bom, a gente só não atende aqui odontopediatria porque a gente não optou por não atender odontopediatria, nosso público é um público de mais idade. Mas os outros serviços nós oferecemos todos. E um dos serviços é ortodontia. Então vou usar o exemplo da ortodontia porque ele é um exemplo muito palpável para a gente apresentar nesse tipo de aula aqui. A nossa ortodontia aqui é por preço fechado, ou seja, nós cobramos um tratamento fechado. Esse tratamento ele pode ser parcelado em 2 vezes à vista ou até 24 vezes. Então, se o cliente vai tratar com a gente 30 meses de ortodontia, que é a nossa previsão, vamos supor uma previsão hipotética para um caso de uma pessoa, ela pode pagar em 24 vezes, ou seja, 6 meses a menos do que o tratamento dela. Ou pode pagar à vista, etc. Se ela me paga em 2, 3, 4 vezes, eu tenho um projeto, eu tenho um planejamento de entrada futura, concorda comigo? É fácil entender isso. Então vamos supor, um atendimento ortodôntico que custe um valor X, R$3.000, tá? R$3.000 e vai ser parcelado em 10 vezes. Vamos supor que o paciente resolveu parcelar em 10 vezes. Então eu sei, fica muito claro na minha mente, na sua também, que você tem R$300 de entrada prevista para o futuro durante aqueles meses. Então você tem uma previsão de entrada de R$300. Agora vamos escalar isso. Vamos imaginar que em vez de um paciente, eu tenho 100 pacientes. Desses 100 pacientes, eu tenho paciente que vai me pagar em 10 vezes, tem paciente que vai me pagar em 24, não importa. Mas se eu fizer a previsão dos próximos 6 meses, eu tenho uma entrada, vamos supor, eu tenho uma entrada de R$20.000. R$20.000 é a minha previsão de entrada para o mês que vem. Ou seja, minha previsão de entrada para novembro, minha previsão de entrada para dezembro é R$20.000.
E só que não vai entrar 20 mil reais, porque obviamente eu tenho uma taxa de desistência, tem paciente que vai desistir, tem paciente que pode mudar, tem paciente que, sei lá, vai trocar de dentista, tem paciente que simplesmente não vai pagar, porque vai ter algum problema, etc., alguma coisa vai acontecer, o paciente não me pagou. E então os 20 mil não são 20 mil de verdade. Eu tenho um índice de perda, eu tenho um índice de inadimplência que pode ser decorrente tanto do não pagamento quanto da desistência. Vamos supor que esse índice seja alto. Olha lá, eu estou chutando 10%. 10% de inadimplência é muito alto. Para você ter ideia, na minha clínica real aqui, eu tenho em torno de 1,5% a 2% de inadimplência. Obviamente, fruto de um processo de gestão que levou o nível de relacionamento do cliente a um grau de proximidade que o cliente raramente deixa de nos pagar, mesmo que ele esteja passando por uma dificuldade financeira, nós somos um dos que ele privilegia, porque a gente tem um grau de relacionamento mais próximo dele, a gente tem um grau de efetivamente de contato com o cliente muito grande. Então, raramente os nossos clientes deixam de nos pagar. Nossa taxa de inadimplência oscila entre 1,5%, às vezes bate 2,5%, mas é muito difícil mesmo. Por quê? Relacionamento. Mas vamos supor que uma taxa hipotética de 10% de inadimplência. Ou seja, daqueles 20 mil que eu tenho uma previsão de entrada, 10% não vai me pagar. Ou seja, a minha previsão real é de 18 mil. Isso quer dizer que para o próximo mês eu tenho uma previsão de 18 mil reais. Eu posso contar com essa previsão? Depende. Se é a primeira vez que eu estou fazendo essa previsão, essa escalada de previsão, a taxa de 10% de inadimplência, e contando inadimplência, desistência, etc., ela é uma taxa bruta que vai variar dependendo do mês, do feriado, se tem mais gasto, se tem menos gasto. Obviamente que alguns meses a taxa de inadimplência aumenta, em outros a taxa de inadimplência diminui. Você sabe disso porque você vive no consultório. Então, por exemplo, meses como o carnaval, a tendência é cair porque existem muitos feriados e aí a gente trabalha menos, o rendimento tende realmente a cair. Em outros meses o rendimento tende a aumentar. Existem cidades que em julho o rendimento aumenta muito, é o que acontece, por exemplo, com a gente. A gente tem um aumento do fluxo de casos de cirurgia de extração de sisos muito grande em julho. Talvez por causa das férias, eu acredito que seja isso, o nosso maior indicador é esse, mas tem cidade que tem uma baixa porque as pessoas viajam muito. Então isso é relativo e vai depender do seu mercado. Por isso que é importante que você conheça o seu mercado e não o meu mercado. Não existe uma receita de bolo genérica que eu falo assim, gente, faça isso que vai dar certo. Na verdade, a receita ela tem que ser mais ampla, eu tenho que ensinar você a pensar o seu mercado, porque pensando o seu mercado você sabe como agir nele. E aí você consegue adequar essa previsão de entradas futuras. Então no nosso exemplo, eu usei uma taxa de 10% de inadimplência, mas como eu falei, se é a primeira vez que eu estou aplicando essa taxa, eu ainda vou ter uma taxa de erro, uma margem de erro. Não necessariamente vai ser 10%. Pode ser que no mês seja 8%, pode ser que no mês seguinte seja 12%, o real. Mas à medida que eu vou registrando essas taxas mês a mês, mais ou menos com 6 meses de controle de gastos, de controle de entrada, analisando o que realmente entra e o que realmente sai, eu já tenho um índice muito provável de... Assim, a minha margem de erro diminui muito. Eu tenho um índice muito mais acertativo. Então eu posso, às vezes, chegar na conclusão que no mês de novembro eu vou ter uma taxa de inadimplência de 6%. Porque em novembro as pessoas vão ter mais dinheiro. E aí a taxa de pagamento aumenta. E aí eu posso aplicar numa expectativa de 20 mil, pensar que eu vou ter aí R$18.400 seguro, R$18.800 seguros, uma previsão segura. E eu posso projetar para os outros meses também, à medida que eu faça as análises. Esse é o primeiro fator que é decisivo no controle financeiro de uma clínica. O segundo é, você precisa aumentar a sua taxa de crescimento financeiro, não necessariamente aumentar o número de pacientes. Tem pessoas que confundem as duas coisas e eu vou falar um pouquinho mais disso para você. Não podemos confundir a taxa de aumento de clientes, número efetivo de clientes novos que eu tenho por mês, com o aumento financeiro.
Não necessariamente aumentar o número de pacientes aumenta o financeiro, porque eu preciso, na verdade, é de clientes que me paguem e não de clientes. Eu preciso de clientes pagantes. Então é muito mais importante eu ter um cliente que efetivamente está me pagando do que um cliente. Então, por exemplo, no caso da ortodontia, que eu estou citando como exemplo, o que a gente fez para aumentar o número de clientes pagantes? A gente começou a cobrar tratamento completo, existe uma forma de se fazer isso, eu ensino essas formas também, mas não vai ser agora que eu vou falar sobre isso, mas existe uma forma de você cobrar o tratamento cheio. Agora imagina que você está cobrando o tratamento cheio e de uma forma didática, isso é uma forma didática, uma técnica de negociação, você aprende ou depois delega, no meu caso eu deleguei isso para uma funcionária, a minha funcionária aprendeu a negociar o financeiro com o paciente. Então, por exemplo, o tratamento ortodôntico que custa R$3.000, um exemplo que eu te dei hipotético, e pode ser parcelado em até 24 meses. Mas a minha funcionária que é treinada para conversar com esse cliente, ela coloca situações técnicas que aumentam a taxa de pagamento do cliente. Então, por exemplo, ela informa o cliente que se ele quiser um tratamento mais rápido, ele pode diminuir a quantidade de parcelas e ele terá um atendimento mais rápido. Isso também ocorre, por exemplo, com os implantes dentais. Hoje é muito comum nós termos parcelamentos mais alongados. É comum em todo o comércio, não só na odontologia. Começou com varejo, a partir principalmente da estabilidade da moeda, que foi em 94, 95. O mercado antes não tinha esse tipo de financiamentos mais longos, porque era muito arriscado por causa da inflação, etc. Depois do controle da inflação, as coisas ficaram mais fáceis. Então, por exemplo, você pega um tratamento de implante hoje, 2, 3 implantes, 4 implantes, você parcela ele naturalmente em 10 vezes e fica tudo bem. Agora, parcelar em 10 vezes facilita, por um lado, o pagamento para o cliente, porque ele está pagando uma parcela menor, mas também aumenta o índice de inadimplência. Aumenta, porque o risco daquele cliente vir a perder emprego, de vir a fazer novas dívidas, de ter algum imprevisto, aumenta. Claro que aumenta ao longo do tempo. E se aumenta o risco, aumenta a taxa também. Agora, se aquele cliente que pode pagar em 10 vezes, eu tenho tratamento em 10 vezes, mas se esse paciente me paga em 4 vezes, a minha taxa de inadimplência diminui muito, porque ele vai me pagar em 4 meses, obviamente a minha possibilidade de perda, com 6 meses ele perdeu o emprego, por exemplo, ele já me pagou com 4 e obviamente ele já está com o tratamento pago. Agora, o que a gente faz no caso de implante? Nós fazemos uma negociação com o paciente muito aberta. Falamos, meu amigo, tudo bem, você quer pagar em 10 vezes? Você vai pagar em 10 vezes, no entanto, o seu tratamento vai durar 6, 7, 8 meses. O tratamento vai ser mais longo, porque existem custos, obviamente. Quem vai explicar isso não sou eu, no caso não sou eu, mas eu ensino as pessoas a explicarem isso. Eu já deleguei essa função, mas antes de delegar você tem que aprender, não adianta, você tem que aprender a técnica, você tem que ter um POP, você tem que ter um procedimento bem estruturado de como que é essa técnica de negociação, para que você consiga passar para um funcionário, por exemplo, como é o caso meu. Eu tenho uma funcionária treinada para passar o orçamento. E quando ela vai negociar esses casos, ela comenta, você quer um tratamento mais rápido? O tratamento mais rápido, ele vai demandar uma necessidade de pagar 80% do tratamento, porque 80% do tratamento é o custo do tratamento. Então, a gente só finaliza quando a gente tem 80% do caso pago. Você entendeu isso? Antes do paciente efetivamente começar o tratamento, é um acordo, isso inclusive consta em contrato, você pode legalmente colocar isso em contrato e é uma proteção para você e para o seu cliente. É uma proteção muito boa, porque é um acordo entre duas partes interessadas em um bem comum, que é o tratamento odontológico. Só que você recebe monetariamente por ele e o paciente recebe o tratamento. Agora, quando ele pagou o tratamento, ele pagou 80% do tratamento, eu finalizo o caso. Então, se o cliente sabe disso, antes de fechar efetivamente o negócio com você, eu estou na fase de negociação ainda com o cliente, porque se eu fizer isso depois, realmente é antiético.
Mas se eu faço antes, não. Antes é uma negociação e a gente tem que tratar duas coisas de uma forma muito separada. Existe a negociação odontológica e existe o tratamento odontológico. Tratamento odontológico, ele tem que ter uma base ética, ele tem que ter a base científica para que o tratamento fique bom, tem que ter o planejamento do caso, mas existe a parte financeira. A parte financeira, ela tem que ter uma negociação. Se você é um dentista, bom dentista técnico, você efetivamente sabe trabalhar com odontologia, mas não sabe cobrar pelo seu serviço, não sabe negociar com o seu cliente, você está perdendo monetariamente dinheiro. Você está deixando dinheiro na mesa, você está simplesmente abrindo mão de ganhos financeiros muito importantes e esses ganhos vão fazer falta na sua vida. Então, para você não passar por esse tipo de dificuldade, para você não perder monetariamente, para você ter um aumento de lucratividade, porque é o que eu falei que é importante na clínica, se você ficar 2 meses, 3 meses sem entradas financeiras da sua clínica, provavelmente a sua clínica quebra. A sua não, a de 85% a 87% dos dentistas do Brasil, se ficarem 3 meses sem entrada monetária, ela quebra. Porque ela tem custo, ela tem funcionário, você tem contas para pagar e a clínica muitas vezes não tem estrutura para aguentar 3 meses sem entradas financeiras. Ou seja, a média das empresas estão a 2, 3 meses da falência e elas precisam se manter monetariamente. Por isso que eu falo, o que mantém a sua clínica viva é a entrada monetária, não é a entrada de clientes. A entrada de clientes, muitas vezes ela aumenta o seu custo e aumentando o seu custo pode aumentar a sua inadimplência e ser uma forma de prejuízo para você, ser uma fonte de prejuízos para você. Agora, a entrada financeira não, ela garante a subsistência da empresa e principalmente se você tem uma forma controlada de gestão financeira, você torna a sua empresa autossustentável. Isso quer dizer que, com o passar de 1, 2, 3 meses, ao invés de você ter riscos, você tem um processo de ganho. Você tem um processo retroalimentado constante. Como que funciona esse processo, Éder? Vamos lá, vamos esclarecer isso. Eu comentei na nossa aula número 2 que existe uma forma de você relacionar-se com o seu cliente. Essa forma de relacionamento que eu ensinei ela de uma forma superficial, mas ela existe uma forma mais aprofundada dela, ela garante para você uma média de retorno do cliente de 88%. Qual que é? De onde eu tirei 88%? Eu tirei dos cursos e das consultorias que eu já realizei. Obviamente, nem todo mundo me passa os dados, porque tem pessoas que não gostam de abrir os dados financeiros da empresa dele. Mas outros alunos, outras pessoas que fizeram consultoria, abriram. E é até legal para a gente saber, ter o feedback do que está acontecendo. Então a gente fez uma média e a nossa média de ganhos das pessoas que seguiram a nossa técnica de fidelização, ela foi de 88%. Quanto que era antes? Antes era de 28%, 27%. Ou seja, a gente quase aumentou em 3 vezes o número de indicação de clientes e a taxa de retorno de clientes que terminaram os casos. Isso quer dizer que a sua clínica fica sustentável. Quer dizer que o cliente que sai, olha a matemática. Antes o cliente finalizava o caso e de 100 clientes que finalizavam, 28 voltavam de alguma forma ou indicavam clientes num período de 1 ano. 28. De 100, 28 voltava. Então aquele gap aí de 32%, aí, 32, 33%, 72, 73%, eles precisavam ser preenchidos com novos clientes. Então precisava ter captação de novos clientes muito maior, uma captação muito grande de novos clientes para tornar a clínica sustentável, para a clínica viável. Agora, com taxa de retorno de 88%, quer dizer que a cada 100 clientes, depois de 1 ano, 100 clientes ou retornaram 88 ou me indicaram novos clientes. Eu tive 88 clientes que voltaram ou novos clientes que foram indicados por esse 100%, por esse todo. Ou seja, a
taxa de indicação ficou 3 vezes mais alta. Antes a gente tinha taxa de indicação, os clientes também tinham taxa de indicação, mas agora a gente potencializou em 3 vezes com essas técnicas de relacionamento. Agora, soma você, soma esse aumento na sua clínica, imagina a sua clínica aumentando em 88% a sua taxa de fidelização de clientes e a sua taxa de indicação, e ao mesmo tempo, pela vertente esquerda, você tem um aumento da entrada financeira naquele mesmo período de tempo, porque você agora conhece métodos de negociação que fazem os clientes pagarem mais rapidamente para você, e são técnicas éticas, são técnicas abertas, onde você realmente mostra para o paciente a importância e a vantagem de quitar o tratamento em um prazo mais curto. Ou você mostra para o paciente, apresenta para ele técnicas, pacotes de tratamento que o prazo de pagamento reduzido é muito mais vantajoso para você e também para o cliente. Então você tem 2 ganhos. O primeiro, está aumentando muito a indicação pelas técnicas de relacionamento, e do outro lado, está aumentando muito a entrada financeira, porque os clientes que pagavam em 24 meses, agora estão pagando em 4, em 5, em 10 vezes, e isso aumenta a lucratividade. Se o cliente que iria pagar você em 24 meses, vamos voltar no caso da ortodontia, o cliente ia pagar em 24 meses. Obviamente, ao longo dos 24 meses, se ele te paga todo mês, existe uma taxa de desistência, e quanto mais as parcelas são amplas, maior é a probabilidade do seu cliente sofrer alguma necessidade e te abandonar. Pode ser que ele mude de cidade, pode ser que ele perca o emprego, pode ser que ele mude de dentista, sei lá. Pode ser que ele desista de fazer o tratamento dele, ortodôntico, falar, não aguento mais usar aparelho, porque aparelho é cansativo. E aí ele fala que, simplesmente eu não vou mais naquele dentista. Largou o tratamento, abandonou. E aí você tinha uma previsão de entrada de 3 mil. E em 24 parcelas, mas o paciente abandonou, então não entra mais dinheiro. Aí virou estatística de inadimplência, entrou dentro dos 10% de inadimplência. Mas imagina o contrário, o paciente, em vez de pagar em 24 meses, ele pagou em 6. Porque você tem umas técnicas de negociação onde ele vê vantagem em te pagar mais rápido. Se ele não vê a vantagem, ele não vai te pagar. E muitos colegas pensam o contrário do que eu estou te falando. Tem colega dentista que fala assim, aumenta a chance de pagamento. Tem colega que trabalha com marketing e me mata quando eu ouço isso. Que ele fala para você aumentar a forma de pagamento dos clientes como um diferencial. Isso não é um diferencial. Isso vai matar a sua clínica se você fizer isso. Quanto mais você facilita a inadimplência, muito mais você está dificultando a sua vida financeira e a vida do seu consultório. Isso é óbvio. Se você aumenta a quantidade de parcelas, você está matando a sua clínica, porque você está aumentando a inadimplência. Não pense que é o contrário, porque não é. O mercado, pesquisa científica, grandes executivos sabem disso. Muitos livros famosos, se eu vou pegar Michael Porter, que é um dos papas do marketing, se eu pegar, tem tantos livros de marketing que mostram matematicamente como que isso funciona. Se a gente pegar alguns professores de Oxford, por exemplo, que tem uma das melhores escolas de economia do mundo, uma das mais conceituadas, se eu não estou enganado, eles já ganharam 18 a 20 prêmios Nobel de economia da Universidade de Oxford, aluno da Universidade de Oxford, de economia. E essas pessoas, elas já conseguiram comprovar cientificamente que quanto mais você está aumentando a quantidade de parcela, muito maior é a taxa de inadimplência e menor é a sobrevivência das empresas. Ou seja, empresas que parcelam mais, elas sofrem mais impactos econômicos. Elas sofrem muito mais impactos econômicos do que as empresas que parcelam menos. A questão é que você precisa de saber e conhecer técnicas de negociação que façam com que os seus clientes enxerguem vantagem em pagar mais rápido. E elas existem. E a partir do momento que você consegue trabalhar o seu cliente assim, você está aumentando a lucratividade. E qual que é a possibilidade agora desse cliente faltar? Eu falei do cliente que vai desistir do tratamento. Você tinha uma previsão de
24 meses de pagamento de um pacote ortodôntico de R$3.000, dividido em 24 parcelas, mas ele desistiu no 10º mês, sei lá, ele te pagou só 10. Então você vai ter uma inadimplência considerável, ou seja, 14 parcelas você deixou de ter. Você tinha elas aqui e simplesmente ela saiu da sua mão, ela não existe mais. Mas vamos imaginar que você, conhecendo técnicas de negociação, conseguiu com que aquele cliente pagasse em 6 vezes. Ou você treinou uma pessoa e ela conseguiu que ela pagasse em 6 vezes. E com 6 meses ela pagou o tratamento. Bom, se ela pagou o tratamento, a chance dela desistir com 10 meses é muito pequena. E mesmo que ela desista, você consegue, através de contratos éticos, contratos muito bem elaborados, protegidos, para você ter proteção e também o seu cliente ter proteção, você consegue fazer com que, em caso de desistência, você não tenha um prejuízo de 14 parcelas, por exemplo. Você tenha uma devolução legal, porque tem uma devolução legal, mas essa devolução legal seja muito menor e assim a sua clínica vai ter uma lucratividade maior. Então, por um lado, você desestimula a desistência, porque o cliente já pagou mesmo, então agora ele termina, e a gente é assim. Se você já pagou por uma coisa, você já está consumindo aquela coisa, você fala, agora que eu já estou consumindo, eu vou terminar de consumir, eu não vou inventar a história e querer devolução de dinheiro. Isso não vai funcionar, porque eu já sei, eu já fui informado que as coisas não funcionam assim, eu concordei com elas, eu assinei um contrato que é muito bom para o cliente, é muito bom para o dentista, então eu não vou desistir, o cliente vai pensar assim. E aí você consegue terminar o caso com muito mais previsibilidade. Então, isso aí é uma forma de você conseguir aumentar muito a sua taxa de adimplência, a sua taxa de pagamentos. Como eu te falei, você precisa ter uma taxa de sustentabilidade, você precisa ter uma taxa de aumento monetário na sua clínica que fica muito saudável se ela oscilar entre 5% e 10% ao mês. Ou seja, cada mês você tem 5% a 10% de aumento financeiro. A gente realmente já conseguiu, muitos casos, a gente conseguiu até mais, a gente já chegou a 20% de aumento financeiro em alguns meses. Obviamente, com o passar do tempo, a tendência é diminuir, mas você conseguir no início taxas de aumento financeiro de 20% de entradas na clínica, assim, os colegas que conseguiram, eles ficaram super felizes, me deram um beijo, me abraçaram e falavam, nossa, você mudou minha vida. E realmente muda a vida de uma pessoa. Se eu pensar que você ganha 10 mil e que mês que vem você vai ganhar 20 mil a mais, 20 mil não, 2 mil a mais, 20% a mais, e que no outro mês você vai ganhar 20% a mais, ou seja, vai ser, em vez de ser 2 mil, vai ser 2.200 a mais. Você vai escalando proporcionalmente muito mais. E aí, obviamente, vai chegar um ponto que vai estabilizar. Você não vai ficar ganhando 20% todo mês. Vai diminuindo, porque existe uma tendência. Agora, você entender como conseguir fazer isso realmente faz um diferencial muito grande na sua vida financeira, na vida financeira da sua clínica. E aí, tem aquele tripézinho do Odontolife: vida profissional, vida pessoal e vida financeira. Você tem que conseguir um equilíbrio do tripé. Você tem que conseguir com que a sua vida profissional seja organizada, ou seja, aquele sistema de delegar funções, de ter as pessoas fazendo processos, os funcionários seguindo processos de trabalho e não seguindo a vontade própria. Não, eu vou fazer assim porque eu acho que é assim. Eu vou fazer assim porque existe um processo para se fazer assim. E também o lado da gestão, equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Como eu vou delegar a função? Bom, eu expliquei isso, mas eu vou retomar um pouquinho só. Para você delegar uma função, você precisa primeiro conhecer ela. Depois que você conhece ela, você formaliza ela num procedimento operacional padrão e você treina o seu funcionário e delega essa função para ele. Obviamente, cada vez que o funcionário for substituído, isso acontece em odontologia, você tem um protocolo já de trabalho, você tem uma forma como as coisas são feitas ali, e aquele protocolo, obviamente, ele é melhorado a cada mês. Você consegue melhorar o protocolo, porque se você mora na cidade de São Paulo, você tem um tipo de relacionamento com o cliente diferente de quem mora no interior de São Paulo, cidade, por exemplo, Araçatuba, uma cidade que eu gosto muito, eu estudei lá, e as pessoas se conhecem mais, é uma cidade menor que tem hábitos diferentes. Se você vai, por exemplo, no Nordeste, as pessoas têm hábitos diferentes, no Sul tem hábitos diferentes, em Rondônia, no Acre, tem hábitos diferentes. Então, é necessário que você tenha não uma receita de bolo, e eu não dou receita de bolo justamente
justamente porque eu não quero que você seja vítima do seu mercado, mas eu dou conhecimento. Eu ensino você a pensar o seu mercado, fazer essa leitura de mercado que a gente fez ao longo desse Odontolife aqui, e você percebeu que muita coisa saiu simplesmente da conversa espontânea, não existe um script aqui pré-formatado, onde a gente segue um padrãozinho, não, é uma conversa, eu estou realmente me direcionando a você com a mente muito aberta e falando, olha, isso existe, isso dá certo, isso é saudável, isso aqui é perigoso, não faça isso. Então tem coisa, por exemplo, não pense que aumentar formas de pagamento vai te trazer clientes, não vai. A ciência mostra que não vai. As consultorias que eu já apliquei mostram que não vai. Agora, outras formas de prospecção de clientes, trabalhar a fidelização, trabalhar métodos de propaganda que são realmente eficazes, que fazem as pessoas serem tocadas pela sua proposta de valor, pelo seu objetivo de trabalho, isso realmente faz diferença. Se você quiser conhecer um pouco mais disso que eu estou conversando com você, eu deixei um botão abaixo agora, ele apareceu para você há poucos minutos, talvez 2 minutos. Você pode conhecer um pouco mais do que eu estou te falando. Você vai conhecer o sistema do Gestão Total, o sistema do Odontobrand. Se você quiser conhecer, passa lá e dá uma olhadinha, que eu tenho certeza que você vai entender melhor tudo isso que a gente conversou ao longo das 3 aulas. Eu conversei com você sobre como ter uma clínica e não ser a clínica, que é péssimo quando você é a clínica. Se você quiser viajar, você perde dinheiro, você não tem quem atenda seus clientes vão para outro dentista. É horrível. Você tem que ter uma forma de ter uma empresa. E ter uma empresa quer dizer que você consegue se ausentar dela. Eu dei exemplos que eu mesmo já viajei, gravei vídeos fora e comentando com você como que estava a minha clínica lá, aqui, na verdade, aqui é a minha clínica, como que estava a minha clínica aqui, enquanto eu viajava. Eu mostrei isso para você, eu mostrei para você como que é possível você dividir a sua vida pessoal, sua vida profissional e ter qualidade de vida, porque se você não tem qualidade de vida, nossa, sinto muito, a sua vida deve ser muito ruim se você não tem qualidade de vida. E a gente não pode pensar que a gente tem que trabalhar para no futuro ter uma vida melhor. Não, você tem que ter uma vida melhor agora. Você não pode pensar em ter uma vida melhor no futuro. É claro que você quer ter uma vida melhor no futuro, mas você tem que construir essa vida melhor no futuro já no presente. Não imaginar que eu vou me matar de trabalhar agora, porque eu tenho mais saúde agora, eu tenho mais disposição agora, eu tenho mais saco agora, e no futuro, daqui 10, 15 anos, 20 anos, eu vou ser feliz, eu vou viver melhor. Não pense assim, você vai ficar vítima do seu trabalho vai cansar você, vai desgastar o seu organismo, vai deixar você estressado, você vai dormir mal. Você vai ter uma vida ruim, você vai envelhecer mais rápido, você vai ter dores mais rápido, mais intensas. E isso é muito ruim. Você vai ter uma insalubridade muito grande se você não controlar os seus aspectos profissionais e seus aspectos de qualidade de vida. E eu te mostrei que isso é possível, desde que você transforme os seus sistemas de trabalho em processos e saiba contar com aqueles 3 elementos que eu comentei. Você lembra? Controle da tecnologia, definir o que é o sucesso. O que é o sucesso? Onde eu quero chegar? Qual que é a minha visão? Como eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Tudo isso você tem que pensar, tem que estar com isso na mente. A partir do momento que eu sei onde eu quero estar daqui a 5, 10 anos, eu vou trabalhar para aquela realidade de 5 a 10 anos ser a realidade presente. E vou fazer com que os meus funcionários trabalhem nessa realidade presente, como vai ser daqui a 10 anos. Então, a minha empresa que eu quero ter daqui a 10 anos, ela tem que ser construída agora, ela tem que ser construída hoje. Essa é a segunda forma de você ter uma empresa e ter um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E a terceira é construir aquelas redes de apoio. Você lembra que eu comentei das redes de apoio? Isso é um trabalho científico, gente. Isso é um trabalho científico fruto de 5 anos de estudo longitudinal realizados na Universidade de Harvard. Não é qualquer universidade, não é qualquer trabalho. Esse trabalho foi publicado agora em 2014, no mês de março, se eu não estou enganado, maio de 2014, na revista de Harvard. E esse trabalho, com 5 anos de estudo retrospectivo sobre comportamentos de pessoas de sucesso.
E nós temos muitos outros estudos. Você tem, por exemplo, Napoleão Hill, que é um autor que eu gosto muito. Hoje existe a Fundação Napoleão Hill, a Napoleão Hill Foundation, e ela traz muitos estudos, muitos livros bons. Alguns você encontra em português, outros só em inglês mesmo, mas são livros muito bons que mostram o poder de como o conhecimento do mercado realmente modifica a sua realidade. Como você modifica a sua realidade a partir de conhecimento de gestão, conhecimento de marketing. É muito importante. Eu costumo colocar o marketing da seguinte forma. Conhecimento técnico odontológico, ele é responsável por 50% do seu sucesso. 50% do seu sucesso depende de você ser um bom dentista. Os outros 50% depende de marketing. Tenha certeza disso. E marketing você faz querendo ou não. Toda vez que você se relaciona com o cliente, você está fazendo marketing. Você pode estar fazendo isso muito bem feito, com conhecimento de causa e dando certo, ou você pode estar fazendo isso empiricamente dando certo. Pode. Obviamente você não vai ter tanta assertividade fazendo empiricamente, mas tem pessoas que nunca estudaram marketing e que se deram muito bem. E por que elas se deram muito bem? Intuitivamente, elas já sabiam alguns processos de marketing que dão certo. Então, ela se relaciona melhor com o cliente, ela criou uma forma de trabalhar o mercado dela, intuitivamente. Tem pessoas que têm esse hábito. Agora, obviamente, você demora às vezes 10, 20 anos para conseguir se sustentar num grau de equilíbrio desse de forma empírica, ou seja, aprendendo com o erro e acerto, falando, isso aqui dá certo, isso aqui dá errado. Empiricamente demora muito mais você aprender. Agora, quando você aprende, por exemplo, conceitos de gestão e marketing, como que a gente tem mostrado para você, você consegue fazer o que algumas pessoas demoram 10 anos para aprender em 6 meses. E isso realmente é um grande diferencial na sua vida. Então, se você quer conhecer um pouco mais da Odonto Brand, entrar um pouco mais nesse universo de gestão e marketing, que realmente é um grande diferencial na sua vida, vá até o meu site, clique abaixo e vá até lá, que eu tenho uma grande surpresa para você. Eu tenho certeza que você vai gostar das nossas propostas e conhecendo o universo da Odonto Brand, você terá sucesso profissional, você terá equilíbrio de vida. Tudo isso que eu mostrei para você aqui, a gente tem mais de 100 pessoas treinadas dentro desse sistema e o sistema funciona. Funcionou para mim, funcionou para mais de 100 alunos que a gente já treinou e eu tenho certeza que vai funcionar para você também. Então vá até lá que eu te aguardo e te vejo em poucos minutos. Um grande abraço.